Vamos lá? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Definição de função. Você tem que começar com dois conjuntos não vazios. Você vai ter elementos no conjunto A e você vai ter elementos no conjunto B. Você vai estabelecer uma relação entre esses elementos. Quando você tem dois conjuntos não vazios, você pode estabelecer qualquer relação entre esses elementos. Só que a relação, para ser chamada de função, ela tem que obedecer certas regras. A primeira delas é o seguinte. Deixa eu ver se nesse aqui acho que é mais fácil de mostrar. Você tem o conjunto A e o conjunto B. Todos os elementos do conjunto A, eles precisam se relacionar com um elemento do conjunto B. Não pode ninguém do conjunto A ficar sem se relacionar com algum elemento do conjunto B. E essa relação só pode acontecer uma vez. Então você não pode, por exemplo, estão vendo esse X aqui, que é o que representa um elemento do conjunto A? Estão? Sim. Foram jantar e não me chamaram? Sim. Foram jantar e não Sim. Aqui, ó. Esse elemento aqui, beleza. Ele tá se relacionando a esse elemento Y, certo? Se tivesse aqui um Y2 e ele também estivesse se relacionando com o Y2, porque isso é uma relação, só que isso não seria uma função. Porque ele só pode se relacionar uma vez, ok? Se eu tivesse mais um elemento aqui no conjunto A, por exemplo, um X2 aqui na parada, e do jeito que está aqui ele não estivesse relacionando com nenhum elemento de B, isso poderia ser uma relação, mas isso não seria uma função. Tudo bem? Presta atenção na notação, ó. O X, ó, a gente costuma representar ele sempre amarrado no conjunto A. É o conjunto onde você sai, conjunto de partida. O Y, você amarra ele no conjunto B, que é o conjunto de chegada. Quando você escreve f de x, você está dizendo que o elemento y está se relacionando com o elemento x através da relação f. Certo? Certo. Esse conjunto de partida, ele é chamado de domínio. Esse conjunto de chegada é chamado contradomínio. E os elementos desse conjunto de chegada, do contradomínio, que se relacionam com elementos do domínio, é chamado de imagem. Então tá aí no slide que eu estou passando. Domínio, contradomínio e imagem. Vamos nos exemplos para ver. Bem simples, ó. Os exemplos, ó. Tranquilos com conjuntos finitos. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 1, 3, 5, 7. Qual é a relação? 1 está se relacionando com 1, 2 com 3, 3 com 5, 4 com 7. Isso é uma função? Isso é uma função. Por quê? Todos os elementos do conjunto A, que é o conjunto de partida, estão se relacionando. Estão vendo? E todos estão se relacionando uma única vez. Não tem nenhum safadinho aí pulando o muro, não. Tá todo mundo quietinho lá, ó. 1 com 1, 2 com 3, 3 com 5, 4 com 7. Então, isso é uma função. Quem é o domínio dessa função? O conjunto A. 1, 2, 3, 4. Quem é o contradomínio dessa função? O conjunto B. 1, 3, 5, 7. Quem é a imagem dessa função? 1, 3, 5, 7. Todo o conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos de B se relacionaram com algum elemento de A. Dá uma olhadinha nessa notação que tem aí do lado direito. É muito importante. Parece um negócio que não tem... Mas olha só. Por que você escreveu f de 1 igual a 1? Porque ó, estão vendo o meu cursor aqui? Esse 1 aqui, ó. Estão vendo o meu cursor? Esse 1 aqui. Esse 2 aqui. Esse 3 e esse 4. Essa galera que tá aqui é todo mundo do conjunto A. Eu estou dizendo que eles estão... O 1 do conjunto A está relacionando com o 1 do B. O 2 do A se relacionando com o 3 do B. O 3 do A com o 5 do B. O 4 do A com o 7 do B.
E essa é a notação que eu uso para indicar essa relação. Tá vendo, ó? Tá vendo que esse F de 1 aqui pertence a B? O F de 2 pertence a B, F de 3 em B e F de 4 está em B? Todos esses caras aqui estão em B. Por quê? Porque eles representam o elemento de B que se relacionou com esses carinhas de A aqui. Tá vendo essa igualdade? 1, 3, 5, 7 são os elementos de B. Para indicar a relação, você escreve assim. Alguma dúvida? Não, professora. Não. Não. Importante isso aqui, tá? Parece um negócio... Olha esse outro exemplo. Quem é o domínio? 0, 1, 2, conjunto A. Quem é o contradomínio? Todo conjunto B. 1, 2, 3, 5. Quem é a imagem? A imagem são os elementos de B que se relacionaram com elementos de A. Então aí a imagem já não é todo B. A imagem vai ser 1, 3 e 5. Como é que você prova? Vamos começar a pensar assim. Como é que você prova que 1, 3 e 5 são elementos da imagem? Você prova da seguinte forma. 1 é o F de 0. Então quer dizer que o 1 que está em B, ele se relacionou com o 0 de A. O 3, ele é exatamente o F de 1. Então quer dizer que o 3, que é um elemento de B, ele se relacionou com 1 de A. E você prova que o 5, você mostra que o 5 é F de 2. Por quê? Porque o 5 se relacionou com o 2 de A. Foi ou não foi? Foi. Para estar na imagem, sempre o cara tem que ser F de alguma coisa. Porque senão, o F de alguma coisa quer dizer que esse alguma coisa foi com quem ele se relacionou. Se ele não for F de alguma coisa, ele não tá na imagem. Certo? Certo. Aí, ó. Esse aí não é função, ó. Ou é? Vamos lá? Não é função. Olha só. Não é função. As palavras domínio, imagem e contradomínio, elas só podem ser assim denominadas se você estiver com uma função. Se você estiver com uma relação qualquer, domínio, imagem e contradomínio não existem. Domínio, imagem e contradomínio são conceitos casados com uma função. Então, olha aí. Vamos ver quais são as condições para você ter uma função. Todos os elementos do conjunto de partida têm que estar relacionados. Todos estão? Estão. Todos estão aqui? Sim, senhor. Sim. Cada um deles tem que se relacionar uma única vez. Esse cara se relacionou só uma vez com esse cara só uma vez com esse cara com esse. Beleza? Beleza. Agora aqui. O menos 2 se relacionou com quem? Só com o 12. Tá tranquilo. O menos 1 se relacionou com quem? Só com o 3. O 1 se relacionou com quem? Só com o 3. O 3 se relacionou com quem? Só com o 27. Então, todo mundo de A se relacionou e se relacionou uma única vez. O safadinho da história aqui é o 3. Então é uma função. É uma função, porque não está agredindo a definição. Não está contrariando. Apenas o 3 é a imagem de dois elementos do Exatamente, o 3 ele é a imagem do menos 1 e do 1. Tem alguma restrição a isso? Não existe. Não funcionaria se o menos 1, por exemplo, se relacionasse com 12 e com 3. Isso. Aí não seria... Então, assim, o conjunto de partida, ele só tem que se relacionar com 1. Cada um. Porque assim, você faz o seguinte, ó. Vou dar uma dica. Cada um com 1. Vou dar uma dica pra Agora, vocês. O conjunto de chegada pode se relacionar com quantos quiser. Isso. Certo, Aí, como é que você começa a guardar isso na cachola para você entender? Isso não é só para aqui, para cálculo 1, não. Isso é para qualquer curso que vocês forem fazer, qualquer disciplina.
nessa matemática pura que a gente tem. Quando você tem uma definição, você só vai prestar atenção no que ela exige. O que você está pensando não está relacionado na exigência, isso não existe, não precisa ser considerado. Você só tem que se preocupar numa definição para você denominar um conceito com a exigência da definição. Os outros sis você guarda para estudar, para depois elaborar um teorema, para você estudar. Mas para você falar isso é isso ou isso não é isso, você só vai se preocupar com a exigência da definição. O resto todo você esquece. Qual é a definição de função? Todo elemento do conjunto de partida tem que se relacionar. Primeira coisa. Segunda coisa. Todo elemento do conjunto de partida só pode se relacionar uma vez, certo? Todo mundo tá me acompanhando? Sim. Nem que não esteja, diz que sim aí só pra eu achar que eu tô. Sim. Que é muito esquisito a gente falar e não ver ninguém e não escutar ninguém. Tudo bem. Nessa definição, essa é a definição, certo? Certo. Em algum momento essa definição se referiu ao conjunto B? Se referiu? Não, foi só sobre o grupo de partida. Em algum momento ela falou, e o conjunto de chegada ele tem que ser assim, os elementos têm... Falou? Não. Então você esquece, você se concentra só na exigência da definição. Porque definição, gente, não muda. O se, mas se, isso é resultado que vem depois, com futuros teoremas, proposições, exercícios, mas definição não muda. Então, nesse caso que a gente está vendo aí, todo o mundo do conjunto de partida se relaciona e se relaciona uma única vez. Mas no B tem o 3. Esse A mais não existe, não tem que existir. Essa consideração não tem que ser feita, porque não faz parte da exigência da definição. A única exigência da definição é com relação ao conjunto de partida. Então, essa relação que vocês estão vendo aí é perfeitamente uma função. Esse 3 aqui, quem é a imagem? A imagem é 12, 3 e 27. Por que o 12 é imagem? Porque ele é f de menos 2. Ou seja, ele se relacionou com o menos 2. Por que o 3 está na imagem? Você tem duas formas de provar aqui que o 3 está na imagem. Você tem como mostrar o 3 ele é f de menos 1 e o 3 ele é f de 1. Então ele está na imagem. E o 27 está na imagem porque ele é f de 3. Aqui a imagem pegou todo o contradomínio. Sim ou não? Sim. Aí, ó. Não é função. Por quê? Todos os elementos do conjunto de partida estão se relacionando, certo? Mas tem um aqui que está se relacionando com quem? Com o 8 e com o menos 8. Então, dá uma olhadinha aqui na notação. Essa notação aqui, ela se refere a uma relação. Essa relação, ela não é uma função. Eu estou dizendo que... Por que eu digo que 8 é igual a f de 2? É porque eu estou dizendo que o 8 e o 2 se relacionaram. O 2 no conjunto de partida, porque é o que está junto com o f, e o 8 no conjunto de chegada. Por que o menos 8 é igual a f de 2? Porque o 2 e o menos 8 se relacionaram. O 2 está no conjunto A, conjunto de partida, e o menos 8 está no conjunto de chegada. Então, isso aqui, você está estabelecendo a relação que houve entre esses elementos. Não tem problema você usar essa notação. O problema é que essa relação em questão não é uma função, que contraria a definição. Foi ou não foi? Foi. Tudo bem? Sim. Mas, professora, só repetindo. Pode falar. Eu usar essa anotação de 4
é igual a f de 1, onde 4 pertence a B. É até errado pelo fato de não ser uma função. Não, porque você pode pensar numa relação, definir a relação assim. Não tá escrito aí que é uma função, entendeu? Essas igualdades aí, você está falando a respeito da relação entre os elementos. Eu poderia trocar esse F por um R, por exemplo. Um R grande. Então, 4 porque seria... a letra F remete à função, aí dá essa impressão, tudo bem. Mas vocês têm que tomar cuidado para não... Por exemplo, o que acontece? A gente tem mania de escrever sempre... Eu vou fazer um exemplo logo aqui na frente. Que é o interessante desse exemplo. A gente tem mania de fixar sempre a letra X para domínio, certo? E a gente tem mania de fixar a letra Y, porque isso é uma convenção. Isso é uma convenção. Só que, quando eu me refiro a intervalos, não interessa a letra que eu vou usar se eu estou falando do mesmo intervalo. Eu vou voltar a falar isso daqui a pouquinho ou na próxima aula. Tá? Cuidado para não se agarrar. O que eu quero dizer é agora. Cuidado para não se agarrar às notações. Você tem que entender a ideia do negócio. Tá bom? Aí, ó. Também não é uma função. Por quê? Porque teve um cara aqui do conjunto de partida que não se relaciona com ninguém. Tá vendo? Sim. A relação ocorre entre 2 e 4, entre 3 e 9, entre 7 e 49. O fato de sobrar o 36 não muda, não significa nada. O que está atrapalhando e impedindo de ser função é o fato do 5 não se relacionar com o 2. Exatamente. Perfeito. Não faz diferença aquele 36. Por quê? Porque em momento algum, sobrar ou não um elemento no conjunto de chegada no B faz parte de alguma condição da definição. As condições da definição são extremamente amarradas ao conjunto A. Não interessa o B. Então, para você, o B ele pode interessar para você fazer outro tipo de avaliação da sua função, da sua relação, mas não para decidir se ela é função ou não. Para decidir se ela é função ou não, você só vai focar nas condições exigidas pela definição, que é em cima do conjunto A. Foi ou não foi? Foi. Olha aí, ó. O que é o gráfico da função? Coça o teu braço aí, você já quer, tua mão, né? Coça e você já quer fazer um desenho. Aquilo ali, aquele desenho, é a representação do gráfico da função. O gráfico da função, ele é um conjunto. Ele é um conjunto diferente do que você está vendo até agora. O gráfico, os elementos do conjunto gráfico são pontos do plano cartesiano. Que tipo de pontos? O primeiro elemento, a primeira coordenada do ponto, são elementos que estão no seu domínio, no domínio da sua função. O segundo elemento, a segunda coordenada desses pontos é a imagem da primeira coordenada. Então é assim que você monta o gráfico da função. O gráfico da função é um conjunto de pontos do plano cartesiano. Olha aí, ó. Quem são os elementos desse conjunto? X, f de x, x pertence a A. Por que você não precisa dizer que o f de x pertence a B? Porque aqui já foi dada a função aqui, ó, tá vendo? Já foi te dada a função. Mesmo que você não soubesse quem é o B, se eu não te dou o conjunto B, eu tenho que te dar a lei, a regra da função. Isso é suficiente, então você só indica o A. Foi ou não foi? Foi. Esse é um conjunto. Vou fazer exemplos aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Uma das coisas mais importantes, isso aqui tem que ficar claro. O seu gráfico é um conjunto de pontos do plano cartesiano. A primeira coordenada desses pontos, você sempre vai marcar no eixo X.
essa coordenada corresponde ao domínio de F. Por quê? Olha a definição aqui. Onde é que está o X aqui? O X está em A. Se o X está em A, quem é A? É o domínio. Então, por isso que a primeira coordenada do ponto tem que estar amarrada no eixo X, que é onde está o domínio da função. A segunda coordenada do ponto, ela fica amarrada ao eixo Y. Geralmente eu falo altura, para você entender que imagem é a mesma coisa que altura. Por quê? Porque você registra ela no eixo Y. Aqui, ó, X, F de X. Você marca o X no eixo X, aí você bota o domínio e você marca o Y. Perdão, você marca o F de X no eixo Y. E aí fica registrada a sua imagem. Por isso que quando você tem que saber qual... Por isso que quando você tem o esboço do gráfico de uma função e eu peço para você a imagem, aí você vai olhar para o eixo Y. Porque a imagem ela fica registrada no eixo Y, por conta de estar na segunda coordenada do ponto do gráfico. Sim ou não? Sim. Sim. Olha aí, lembra da função anterior? Essa é uma função que a gente viu, ó. A relação tá aí. Como é que você monta o gráfico dela? Você monta o gráfico dela com o pessoal do domínio na primeira coordenada dos pontos e com a imagem, com o elemento que ele se relacionou, que vai ser chamado de imagem, que é chamado de imagem, do conjunto B. Então, olha só, o 1 foi com o 1, então você montou o ponto 1, 1. O 2 com o 3, 2, 3. O 3 com o 5, 3, 5, 4 com o 7, 4, 7. Quem é o gráfico dessa função aí? É esse conjunto aqui. Tá vendo? Eu vou perguntar para vocês o seguinte aí. Quem é que ainda não dormiu aí? Quantos elementos tem esse conjunto? Aqui. O A ou o B? 4? Não, o gráfico. Tem 4 pontos. 4 pontos. Conjunto. 4 elementos. Isso. Qual é o primeiro elemento? 1. 1. Qual é o segundo elemento? 2, 2, 3. Terceiro elemento, 3, 5. 3. Então, qual é? Lembra de o que é cardinalidade de um conjunto? Cardinalidade do conjunto é o número de elementos do conjunto. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o esboço desse gráfico? Aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. O que eu falei? O domínio você sempre registra no eixo X. Tem alguém com o áudio aberto aí, pessoal? O domínio você sempre registra no eixo X. Quem é o domínio aqui? 1, 2, 3, 4. Olha onde é que eu botei o domínio aqui. De rosa, lindo, ó. A imagem você sempre registra no eixo Y. Que é a imagem? 1, 3, 5, 7, que é exatamente a segunda coordenada do ponto no gráfico. Olha onde é que eu botei a imagem, tá vendo? E quem é o gráfico? São os pontos. 1 com 1, 2 com 3, 3 com 5, 4 com 7. Foi ou não foi? Cristiane, Pode falar. Cristiane, o certo seria a gente falar que o domínio é sempre no eixo X ou o domínio é sempre no eixo das abscissas? Porque como é convenção, a gente não poderia botar o Y embaixo, o X em cima? Não sei se deu para entender. Não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Eu não podia chamar o eixo das abscissas de Y e o eixo das ordenadas de X? Porque foi definido não assim. Posso. Ah, é convenção. Isso. Na verdade é uma definição. Porque assim, quando você monta uma teoria, você tem que botar... Você vai fazer um edifício, você tem que botar as pilastras, certo? Entendi. E você não pode mexer nas pilastras. Você pode trocar, você pode pintar o seu edifício, você pode fazer uma obra, mas você não pode retirar as pilastras. Então o eixo das abscissas é sempre X. Sempre X. E o eixo das coordenadas é sempre o Y. Das ordenadas, perdão, é sempre o Y. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Peraí, só um minutinho, gente. Eu escutei o barulhinho aqui. Quando acontece isso, é alguém que quer entrar. Ó, o Cosme, ó. O Cosme caiu e voltou. Tá bom, gente?
Agora eu vou fazer uma pergunta pra quem não dormiu aí, pra quem não foi jantar e me deixou aqui com fome. Aí, ó. Quantos pontos tem aí nessa imagem aí? 4. Esse gráfico aí tá certo ou tá faltando alguma coisa? Parece bem certo. Não sei, diga. Não, ó, quem já assistiu aula comigo não vale, hein? Eu não acho que nesse gráfico... Eu já, mas eu não lembro, faz muito tempo. Eu acho que não tá faltando reta, porque não sei, eu acho que não cabe uma reta nesse gráfico. Não tá proporcional. Mas eu acho que não tá nem se falando em reta ainda, tá? Nem mexemos nisso. Não. A minha pergunta é, eu vou juntar esses pontos ou não vou? Não tem uma função definida? Não, a função tá definida, a função tá aqui. Olha, eu acho que não, que se você tem todos os pontos que compõem a reta, vão fazer parte do grupo, isso não tá aparecendo aí. Isso, exata, essa é a questão. Quando você faz o esboço do gráfico, o nome é exatamente esse, você está fazendo um esboço do conjunto gráfico. Conta pra mim quantos pontos você está desenhando o conjunto gráfico, digamos assim. Conta pra mim quantos pontos aqui, a gente já falou, quantos elementos tem o conjunto gráfico? 1, 2, 3, 4. Se o conjunto tem 4 elementos, cada um é um ponto, quantos pontos eu tenho que desenhar, representar? Hã? Só os 4 pontos. Os 4. Quantos pontos tem aí na imagem? 4. Tá todo mundo representado. Qualquer segmento, digamos que você pega um segmento e liga esse pontinho aqui, ó, 3, 5, ó, ao 4, 7. Se você juntar aqui, ó, quantos pontos vão ter nesse segmento que você colocou aqui, se você colocar? Quantos pontos? Quantos? O intervalo. Quantos pontos tem nesse? Se eu fizer um... Infinitos. Infinitos. Isso quer dizer que você, como esse desenho representa o seu gráfico, se você jogar não tô nem falando de reta, tô falando de um segmento. Se você jogar um segmento entre 2 pontos aí, você acabou de desenhar infinitos pontos. Só que isso não vai representar esse gráfico. Pode representar qualquer coisa, menos o gráfico dessa função em questão. Porque o gráfico dessa função em questão só tem 4 pontos. E eles já estão desenhados. Então você segura a mão e não faz esse segmento. Não faz a reta. O objetivo do esboço é representar os pontos do conjunto gráfico. Nada mais. Cristiane, pode falar. Uma curiosidade que eu acho até que não é relevante nisso. Mas por que são infinitos pontos se tem começo e fim? O começo não é o ponto 3,5 e o fim não é o ponto 4,7? Mas você não tá... Você tá confundindo esse começo e esse fim, são digamos assim, é um limite superior e um limite inferior. Você tá falando de limitação. Se eu fizesse esse segmento aqui, ele estaria limitado de um lado pelo 3,5 e de outro pelo 4,7, certo? Então, ele estava limitando um conjunto de pontos que está entre o intervalo fechado 3,5 e o intervalo 4,7. Não, peraí, calma aí, vamos devagar. Primeiro, você não pode falar intervalo 3,5. É verdade, tá certo. É um ponto, tá? É verdade, tá certo. É um ponto. Uhum. Estariam limitados entre o ponto 3,5 e o ponto 4,7. Então, o que você pode... Vê se você concorda comigo. O ponto 3,5 e o ponto 4,7, eles delimitam esse segmento, certo? Isso. Ok? Agora, isso está certo. O 3,5 é o menor e o 4,7, digamos, é o maior. Em termos de crescimento, só pensando assim. Agora... Beleza, tem um aqui, tem um aqui. Entre o 3 e o 4, tô olhando só para o eixo X aqui. Entre o 3 e o 4, tem quantos números? Eu não consigo mensurar. Não. Números reais.
Teria que dizer que tem infinitos, né? Mas assim, tem começo e tem fim. É essa confusão que eu não tô conseguindo. Só que esse começo e fim é o limitante. Você pode, dentro de um limite, você pode ter infinito. Porque olha só, você tem 3 e o 4, certo? Você tem o número 3 e você tem o número 4, tá? Entendi. Entre o 3 e o 4, quantos números... Por exemplo, 3,5 tá aqui? Tá. 3,5 tá aqui, né? Vou pegar a metade de 3,5. Vou dividir o 3,5. Tá aí também. Tá aqui. Aham. Vou pegar esse novo segmentozinho aqui e vou dividir por 2. Não tá aqui? Aí. Aham. Certo? Não se consegue contar, né? A confusão que fez na minha cabeça é assim, eu realmente, se você me pede pra dizer todos os números que tem... Não. Eu não peço pra dizer todos porque eu também não sei. Não, sim. Mas assim, a confusão que fez na minha cabeça é assim, eu não consigo te falar todos que estão aí, mas na minha cabeça tá assim, começa no 3, termina no 4, era pra ser finito. Essa confusão que... Pois é. Vocês vão aprender a demonstrar essas questões de numerabilidade em análise. Aí eu acho que aí vai ficar mais fácil convencer vocês. Porque em análise a gente demonstra isso. Quem viver, verá. Tá? Mas, por exemplo, agora no cálculo, o que eu posso te adiantar é o seguinte. Se você pega o número 3 e o número 4, tá? Entre o 3 e o 4, você tem infinitos números. 3,0, 3,001, 3,5, 3,57. Se eu fosse tentar falar todos aqui, eu não saía daqui. Eu ia morrer aqui. E não ia terminar de falar. Porque eu sempre consigo dividir. Se eu pego 2, eu sempre consigo no meio. Ah, mas tá ali. Tá limitado. Mas ele cresce, pensa assim, ele cresce pra dentro. Porque cada 2 que você pega, não interessa se você pega, por exemplo, 3,000001, certo? Você ainda consegue um camarada entre 3 e 3,0001. Pega 3, e bota 100 zeros 1. Beleza? Você ainda consegue um camarada entre esse 3 e esse número 3 com 100 zeros,1. 3,001. Então você tem infinitos. O que você está questionando é a limitação. Também vocês vão trabalhar muito limite inferior e superior em análise. Tá? Agora a questão da enumerabilidade. Que a gente tem no Windows 10, a gente tem multipontos aqui no touchpad. Se eu pegar 3 letras e fizer assim, ele vai aqui, essa outra aba tá aberta, eu posso clicar aqui automaticamente. Se eu fizer de novo, trocou. Se eu fizer para baixo, ele minimiza tudo. E se eu fizer o contrário, ele volta. Muito legal, né? E o botão clicável é pra apertar o botão direito. Eu acho que ele não sabe que ele tá com o código aberto, né? O Cosme? Acho que também não sabe. Tá falando com meu pai. Ah, tá! Tudo bem, Cosme. É que eu achei que você tava falando, porque isso que você falou tem a ver com isso aqui. Esse negócio de ficar abrindo infinitas janelas. Ah, não, eu tava falando aqui do computador mesmo. Mas mesmo assim encaixou nessa minha explicação, porque você tem um monte de janela. Tem infinitas aí. Desculpa. Tudo bem, sem problema. Certo, pessoal? Certo. Certo. Aqui, ó, essa outra função aqui, ó. Essa outra função. Quantos elementos tem o gráfico? 3. Tá bom? 3. 0 e 1, por que 0 e 1? Porque o 0 se relacionou com 1. O 0 em A, 1 e B. 1 e 3, nessa posição que eles estão aqui, esse 1 é o 1 do A e esse 3 é o 3 do B. O primeira coordenada é sempre do domínio, a segunda da imagem. Tá aqui, ó. 2 e 5. Aí eu vou desenhar esse gráfico.
ele tá perfeitamente desenhado aí, ó. O domínio, eu fixo ele por convenção no eixo X, e a imagem eu fixo ela no eixo Y. E marco os pontos. Como eu marquei 3 pontos, o meu gráfico já está representado, não tenho que juntar. O meu gráfico é esse. O 2 do conjunto de imagem nem aparece então no gráfico, né? Nem um ponto solto, nada. Não é um ponto, né? Não. Porque assim, aqui ó, o eixo Y aqui, se eu botasse o 2 aqui, estaria errado? Não. Porque o 2, o que acontece? O eixo Y, ele tem todos os números. Por que eu não botei o 2? O 2, ele tá aqui. Eu simplesmente não escrevi ele aqui. Porque ele não faz parte do... O 4, ele não tá aqui? Sim, ele tá aqui. Ele compõe o eixo Y. Eu não posso tirar ele. Eu só não coloquei ele aqui porque ele não faz parte da minha imagem. Só não escrevi ele aqui, mas ele tá aí. Quando eu coloquei 135 em azul e 012 em rosa, foi para vocês fixarem, ó. Porque a gente vai trabalhar com gráfico o tempo todo. Então, 012, quem é? Domínio. Você vai marcar no eixo X. 135 é o quê? É imagem. Você vai marcar no eixo Y. Foi? Foi. Observem esse exemplo aqui, ó. Que a gente já viu que é uma função. Todo mundo está associado, se relacionando e relacionando uma vez só. Vamos lá para o gráfico, ó. Menos 2 e 12, tá aqui, ó. Menos 1 e 3. 1 e 3, 3 e 27. Vou marcar esses pontos. Presta atenção nos pontos que eu marquei. Como sempre, domínio no eixo X e imagem no eixo Y. Estão vendo que esses dois pontos têm a mesma altura? Estão vendo? Que é a altura, que é a altura 3. Tá vendo? Mas por que isso aconteceu? Porque o 3... O 3, ele é a imagem tanto do 1 como ele é a imagem do menos 1. Por isso que aparece esse cara aqui e esse cara aqui. Isso não quer dizer que você vai pegar um segmento e vai ligar. Que vai desenhar um segmento aqui. Se você ligar esse segmento aqui, você acabou de colocar infinitos elementos nesse seu desenho. E você só está esboçando quantos? 1, 2, 3, 4. 1, Eu acho que essa ideia 2, de ligar ponto... 3, 4. Cristiano, eu acho que essa ideia de ligar ponto vem na nossa cabeça, porque vem na nossa cabeça as funções y igual a 2x mais tal. Não tá errado, não tá errado. Só que nessa situação... Sim, não tá errado, a gente vai falar disso. Só que nessa situação aí, por exemplo, y igual a x. Y igual a x, quem é o domínio? São todos os reais. Como é que você vai representar todos os reais? Vamos uma função mais simples, uma função constante. Por exemplo, f de x igual a 2. O que significa f de x igual a 2? Significa que independente de quem seja o x, a altura correspondente é sempre 2. Então como é que você representa isso? Você consegue escrever lá o menos 1, o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Aí você consegue botar o ponto 2 como altura em todos eles. Mas e o x que fica entre menos 1 e 0? E todos aqueles x que ficam entre menos 1 e 0? Eles também têm altura 2. Então, na verdade, se você conseguisse pegar uma lupa para cada segmento que você desenha, se fosse possível pegar essa lupa, você ia ver que esse segmento, ele só é um segmento porque ele é uma união de pontos. E você não consegue desgrudar esses pontos, porque se você afastar 2 pontos, aparece um terceiro no meio. É a média dos 2. Desses 2 pontos vira 3. Desses 3 vira 5, porque para cada 2 você consegue um terceiro, que é a média.
Então você tem que pensar no segmento. Por que é um segmento? Uma linha. O que é uma linha? É um monte de ponto grudadinho um no outro, que eu não consigo desgrudar. Porque se eu desgrudasse, teria um buraco entre os números. Isso não existe. Só existe se eu considerar, por exemplo, os inteiros. Tô nos naturais, tô nos inteiros. Agora, se você pensar nos reais... Aí, ó, o que vocês estão vendo aí? Tudo bem aqui, pessoal? Tá claro por que eu não tenho que juntar nada? Sim. Sim, sim. Agora eu pergunto pra vocês, quantos pontos vocês estão vendo aí? Nessas... Infinitos. Se não fosse assim, você não conseguia fazer o desenho. Você só consegue fazer o desenho porque você juntou um monte de pontinhos. Vamos ver quem é função, quem é que não é. Qual é a diferença gritante entre isso que você está vendo e todas as funções que a gente viu até agora? É o número de elementos envolvidos. Até agora, a gente estava brincando com conjuntos de partida, domínio, imagem finitos. Agora a brincadeira ficou séria. Vamos lá? O primeiro, já estou mostrando aqui, não é uma função. Por quê? Para ser uma função... Onde é que você olha o domínio? No eixo X. Onde é que você olha a imagem? No eixo Y. Para você decidir se uma função, se uma relação é uma função ou não, você precisa se importar com a imagem? Hã? Não. Não. Você só tem que se importar com o... Você só precisa... Para você decidir se a relação é ou não função, você só precisa se preocupar com o domínio. Mas ninguém. Se eu tenho que só me preocupar com o domínio, eu vou olhar aqui para o eixo X. Quando eu olho aqui para o eixo X, eu vou pegar, por exemplo, estão vendo aqui? Estão vendo o meu cursor aqui? Sim. Eu vou pegar esse X aqui. Por quê? Porque aqui eu represento o domínio. Esse X que está aqui, ele se relaciona com quem? Qual é a imagem dele? Imagem é sempre vinculada à altura. Então, tá vendo esse cara aqui? Se eu consigo passar uma reta aqui, subir aqui, a altura dele, digamos aqui, ó. Digamos aqui que dê 1, tá bom? Então, esse X aqui, ele tá se relacionando com 1, por exemplo, certo? Então, você tem o ponto aqui, ó, 1 e 1, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sim. Mas esse 1 aqui, ele também tem uma altura aqui embaixo, ó. Ele tá se relacionando com quem? Menos 1. Com menos 1. Não é bem 1 e menos 1 aqui, porque eu só tô usando isso porque aqui eu não consigo fazer, ó. Esse cara aqui, ele tem duas alturas, duas imagens. Ele está se relacionando com duas imagens. Isso não pode ser função. E não é só ele. Qualquer X que você escolher aqui, ó, exceto o vértice aqui, tá vendo esse vértice aqui? Se você andar um pouquinho aqui para a direita ou aqui você andar para a esquerda e pensar nas alturas que se relacionam com os X aqui, sempre tem duas, ó. Tá vendo, ó? Qualquer reta vertical aqui vai cortar esse gráfico duas vezes se não for um vértice. Isso quer dizer o quê? Que aquele X ali tem duas alturas, duas imagens. Isso não é função. Agora olha para o outro aqui, ó. Passa essas retas verticais aqui nesse outro gráfico. Quantas vezes essas retas verticais vão cortar esse gráfico? Ó. Uma só? Uma só aqui, ó. Pensa um monte de reta imaginária aqui, ó. Vertical, tá vendo? Acompanha meu cursor, tá vendo? Sim. O que significa cortar uma vez só? Significa que o X Função. Só tem uma imagem. uma altura associada. E é exatamente isso que a função exige. Só pode ter uma altura.
Aqui, ó. Aqui, todo mundo tem duas, ó. Tá vendo, ó? Ó. Subi, desci, duas, ó. Só o vértice que se salva. Mas o resto todo furou. Então, esse não é função, esse é. Aqui, esse aqui é função? Ó, não é. Por quê? Porque é claro que se eu vier... Estão vendo aqui onde é que eu tô? Aqui onde é que eu tô, só corta uma vez, certo? Tá todo mundo bem comportado. Agora vem pra cá. Aqui corta 3, ó. O mesmo X aqui, ó. Tá vendo esse X aqui? Ele tem uma altura lá em cima, tem essa altura aqui e tem essa altura aqui associada. Tem 3 alturas, 3 imagens. Isso não é função. Aqui, ó. Olha do lado. Passa as verticais aí, ó. Vai cortar uma vez só. Agora chega aqui, ó. Nesse ponto. Tá vendo esse ponto aqui onde é que tá o meu cursor? Tá vendo? Sim. Mais ou menos daqui até aqui. Se eu colocar uma lupa aqui, ó. Eu tenho um segmento de reta aqui, ó. Então, para esse cara aqui, nesse segmento de reta miudinho aqui, ó. Eu tenho infinitas alturas. Se eu tenho um segmento, eu tenho infinitos pontos. Aquela questão. Então, isso aqui também não é função. Embora aqui você só tenha um, aqui você só tenha um, nesse pedaço aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, você tem infinitos caras, digamos, é mais ou menos aqui assim, ó, é um segmento, ó. Então, esse cara aqui, ele tem infinitas alturas associadas a ele, infinitas imagens, não pode ser função. Tudo bem? Sim. Esse aqui é função, porque passa as verticais aqui. Se você passar as verticais imaginárias aqui, elas só cortam esse traçado aí o quê? Uma vez. Como corta uma vez só, é por quê? Porque cada X aqui, ele só se relacionou com uma altura. Essa é a definição de função. Olha esse cara aqui, esse círculo aqui. Não é uma função. Por quê? Se você passar a vertical, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Aqui tudo bem, vai virar uma tangente. Vai cortar uma vez só. Mas aqui, por exemplo, ó. Esse X aqui, ele tem essa altura e tem essa. Então não pode ser função. Foi ou não foi? Foi, professor. Foi sim, foi sim. Mais importante, muito importante do que saber dizer se é função ou não, é você lembrar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui. Tá vendo essa linha aqui? Tá vendo essa linha? Essa linha aqui é de uma função. Esse desenho aqui é uma função, como a gente já avaliou. O que significa essa linha aqui? Pessoal, aqui começou a chover muito, tá? Geralmente quando começa a chover aqui eu fico sem luz. Então qualquer coisa tá trovoando aqui, o negócio tá feio. Se por acaso cair, tá? Você já sabe. É, aqui também. Tá? Tô finalizando aqui já. Tá? Tô finalizando, mas já tô avisando você porque aqui começou a chover, fico sem luz. Olha só, aqui ó. Essa linha que vocês estão vendo aqui são infinitos pontos agarrados um no outro. Infinitos pontos. Qualquer ponto que você pegar exatamente, digamos que essa função, que esse aí é o gráfico da função f. Então, qualquer ponto que eu pegar em cima dessa linha, ele é da forma x, f de x. Se eu chamasse essa função de g, cada ponto seria x, g de x. Então, essa coleção de pontos juntinhos um do outro que faz o gráfico da função. Esses dois aqui, ó, estão vendo esses dois gráficos aqui? Eles estão na lista de vocês. Esses dois estão na lista de vocês com o gabarito. É aquela história do crescimento e decrescimento. Outra coisa que eu quero ver aqui. Eu já falei do crescimento e decrescimento, certo?
Então eu vou deixar isso para vocês verem no gabarito que tá lá. Só vou falar rapidinho onde é que a função é positiva, onde é que a função é negativa. A função ela é positiva. Por que isso aqui é função? Primeira coisa, por que isso aqui é função? Porque se você passar uma reta vertical aqui, só vai cortar. Só vai estar ligado a um. Ligado a um. Mesma coisa aqui, né? Tá vendo? Então, posso falar de função, tá bom? Agora, o crescimento e decrescimento, eu falei pra vocês naquele exercício, vocês tentam fazer analogia com esse que tá lá no gabarito. Agora, onde é que a função é positiva, onde é que a função é negativa? Você vai falar isso sempre se baseando como eixos. Lembra que eu falei? Para você falar de uma propriedade de função, você tem que se basear no domínio, no eixo X. Então, olha só, onde é que a função é positiva? Quando as alturas, as imagens dela estão acima do eixo X. Onde é que a função é negativa, perdão, quando as alturas, as imagens dela estão abaixo do eixo X. Então, vê se todo mundo concorda comigo. Aqui tá abaixo, certo? Aqui tá abaixo, ó. Sim. Aqui tá abaixo. Aqui tá acima. Aqui tá acima. Como é que você escreve isso? Você vai dizer o seguinte. A função, vamos começar com positiva. Ela é positiva entre menos 3, ó. E 3. Então, um intervalo fechado. Aberto. Por quê? Porque no menos 3 e no 3 ela é 0. Por que ela é 0? Porque ela cortou o eixo X. Quando você corta o eixo X, a altura correspondente... Qual é a altura correspondente ao eixo X? É a altura 0. A imagem 0. Então, o menos 3, o 3 e o 8... são elementos do domínio cuja imagem associada é 0. Porque são pontos que estão exatamente sobre o eixo X. Não tem altura. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Quem é o X dele? O X dele é menos 1. Quem é a altura dele é 4. Agora, esse cara aqui não. Esse cara aqui, a altura dele é 0. Então, essa função ela é positiva entre menos 3 e 3, no intervalo menos 3 e 3 aberto, e ela é positiva do 8 até o 9. Tanto o 8 como o 9 são abertos. Porque olha o que acontece no 9 aqui. Tá vendo o 9 aqui? Tá vendo o 9? Ele faz parte do domínio da função? Não. Não, porque aqui ele tá... Não. Ele tá Aberto. aberto. Então Tá ele não... fora do... Isso quer dizer que ele não tem altura. Se ele não tem altura, é porque ele não foi associado a ninguém. Se ele não foi associado a ninguém, ele tá fora do domínio. Porque para estar no domínio tem que estar associado. Então, no 9, você não tem altura. Então, você não pode dizer que ela é positiva. Se ela não tem. Aqui, ó. Não tem. Agora, olha pro 8. Olha no 8. No 8 aqui, você tá cortando. Exatamente no 8, você corta o eixo X, certo? Certo. Então, quer dizer que o 8, ele tá associado a quem? Ao 0. Então, o F de 8, lembra que eu falei daquelas notações? O F de 8, ele é 0. Aqui, ó. Por que o F de 1... Aqui, ó. Por que o F de 1 é 3? Aqui. Porque o 1 do domínio está associado ao 3 da imagem, certo? Sim. Aí agora eu vou pra cá. Eu vou falar pra vocês que o F de 8 é 0. Por quê? Porque o 8 do domínio está associado à imagem à altura
0, porque está exatamente sobre o eixo X. Aqui, ó. Ó o ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é menos 1 e 4, certo? Se esse ponto aqui é menos 1 e 4, eu posso dizer que f de menos 1 é igual a 4. Sim ou não? Sim. O que significa f de menos 1 ser igual a 4? Que o menos 1 do domínio foi associado à imagem 4. Então aqui ela é positiva. Agora aqui no 9, ó, o 9 não tem imagem. O 8, a imagem é 0. Eu quero saber onde é que é positiva. Então vai ser de 8 até 9. Escolhe um X entre 8 e 9 aí. Se quiser, bota uma lupa aí. Vou pegar aqui pertinho do 8. Tá vendo aqui? Tá vendo esse X aqui? Sim. Tá vendo esse X aqui? A altura dele tá aqui, ó. Positiva. Tá vendo esse X aqui mais perto do 9? A altura dele tá aqui, ó. Positiva. Então, todos os caras que estão entre 8 e 9, eles têm altura positiva. Então, o intervalo 8 e 9 é aberto. Entre menos 3 e 3, você vai ter que botar o menos 3 e o 3 aberto. Porque no menos 3 a altura é 0, no 3 é 0. Mas qualquer X que você pegue entre menos 3 e 3, a altura ela é sempre o quê? Positiva. Você só E tira... é a altura positiva que caracteriza a parte positiva da função, né? Isso, lá em cima. Tá. Agora a parte negativa. A parte negativa. Vamos considerar que a função só começa aqui, tá? A função começa aqui, tá bom? Então, olha só. O menos 6, ele tem que altura? Menos 5. Menos 5. Então, vai ser fechado ou aberto nele para falar que é negativo? Ele tem altura negativa ou não tem? Tem. Tem. Então, vai ser fechado. Ele vai entrar no intervalo. Aqui no 9, se tivesse fechado essa bolinha, o 9 teria altura 6, que é positivo. Então, você teria o fechado no 9. Só que aqui é aberto, por isso que o 9 foi excluído. Aqui no menos 6 é a mesma coisa. O menos 6, se aqui a bolinha tivesse aberta, o menos 6 estaria sem imagem, sem altura. O intervalo começaria nele aberto. Mas como o menos 6 está com essa bolinha fechada, ele está associado a uma altura negativa. Então, você vai ter negativo entre menos 6 e menos 3, correto? Ó, correto? Só que no menos 3 você vai ter aberto, porque o menos 3 tem altura 0. Eu tô vendo pelo celular, tá muito pequeno. E essa bolinha aí, ela tá aberta, tá? No desenho? Qual? Essa aqui? É do menos 3. Tá fechada. Então, mas por que é Não, aberto, ele então? perguntou no menos 3. Oi? Ele perguntou no menos 3. É, no menos 3. Ah, esse aqui tá aberto. Perdão, eu tava achando... Esse aqui tá aberto. Vou falar nele agora. Esse aqui tá aberto, tá? Ah, tá. Esse Não, aqui... tá bom, então não tava conseguindo decidir. Esse aqui, eu vou perguntar pra vocês agora. O 9, ele tava fora do domínio porque a bolinha é aberta aqui, né? Esse 4 aqui, tá no domínio ou não tá nessa função? Não. Não tá, porque se ele tivesse uma altura, quem seria? Uma imagem, quem seria? Menos 3. Mas tá aberto. Tá aberto. Então ele não tá no domínio. Esse 3 do eixo das abscissas tá fechado. Tá. Pertence, né? Sim. O 8 também pertence. Sim. Mas aí, como é que eu formaria esse intervalo? O intervalo fechado 3 a 8? Isso. Não, aí você vai fazer do 3 até o 4, do 4 até o 8, porque no 8... Tá. Ou você faz do 3 ao 8 e tira o 4. Tá. Entendi. Era essa a minha dúvida. Entendeu? Porque olha só, do 3 até o 4, do 3 até o 8 é negativo, tá beleza? Só que você não pode esquecer de tirar esse cara aqui, ó. Então seria 3 fechado, 4 aberto. Não, o 3 tem que ser aberto, porque no 3 é 0. É o ponto em cima do eixo. Por causa disso tem que ser aberto? Sim, porque no 3 a imagem é 0. Eu só quero a imagem negativa. Ah, tá, claro. Então seria 3 aberto, 4 aberto.
e depois 4 aberto, 8 fechado. 8 aberto. também. Isso. 8 aberto também. Ou Tá. então, Tem você menos ou então você faz 3 aberto até 8 aberto, menos 4. Tá. Mas aí, nesse caso, eu tô tentando visualizar como representa. Seria o aberto 3, 8 aberto, e o traço de menos. Menos. E o... Aí você bota entre chaves o 4. Tá. Tipo conjunto Tá, unitário, entendi. conjunto unitário. Entendi. Ou então você faz de 3 a 4 aberto, união 4 a 8. Tá, entendi. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Cris. Olha, quem é o domínio dessa função? Eu deixei pra falar no final. O menos 6 tá no domínio? Tá. Tá. Sim. Tá. Passar verticais aqui, todo mundo corta o eixo, né? O 4 tá no domínio? Não. Não, O 9? Aberto. também não. Então, o domínio, ele vai de menos 6 fechado, você pode escrever assim, ó. Do menos 6 fechado até o 9 aberto, menos o 4. Ou, você pode escrever assim, do menos 6... Como que escreve isso? Oi? E como que escreve isso? Tá no gabarito, tá? Tá. É em forma de intervalo. Em pode forma de ser, né? intervalo, em hora de intervalo. Faz colchete fechado, colchete aberto. Também posso botar X pertence a R e tal. Pode. Menos 6, no caso é menos 6 menor ou igual Isso. a X menor Que 4. Que 4. União, Tá, entendi. o 4 menor que X, menor que 9. Nessa última, só por curiosidade, nessa última eu posso até botar do 6 até o 8 com X diferente de 4. Pode, tá certo também. Ah, legal isso. Perfeito. Esse é o domínio. Você tá indo de menos 6 até 9 e você tá tirando o 4 e o 9. Eu associei porque naquela hora você falou do conjunto unitário menos 4, aí eu pensei, dá pra fazer assim também. Pode. Quem é a imagem dessa função? Pra gente finalizar. O que é a imagem de uma função? Você representa onde? No eixo Y. Então, a única propriedade que você tem que olhar no eixo Y é a imagem. Quando a função é crescente e decrescente, você tem que olhar onde? Para se basear, para falar? Eixo X. Quando a função é positiva ou negativa, você tem que se basear onde? Até agora a gente fez tudo no eixo X. Tudo bem? Agora você vai olhar para a imagem. Pensa, é a mesma coisa que a altura, porque você representa no eixo Y. Então, quem é a imagem da função? São as alturas. Então, tá vendo essa altura menos 6 aqui? Tá vendo essa altura? Essa altura aqui, ó, passa uma horizontal agora aqui no menos 6. Essa horizontal corta o desenho do gráfico? Não. Isso quer dizer o quê? Que essa altura menos 6 não é imagem de ninguém. Começa no menos 5. Começa no menos 5 porque tá fechado. O 6 lá em cima tá na imagem ou não tá? Não. Não, porque a bolinha correspondente ela é aberta. O menos 3, esse cara aqui tá na imagem, essa altura tá na imagem ou não tá? Não. Não. Né? Não. O menos 3, ele não é imagem do 4, beleza? Beleza? Uhum. Beleza. Mas ele é imagem de todo mundo que tá entre 4 e 6. É verdade. Ele é a imagem desse cara aqui, ó. Ele é a imagem desse cara aqui, ó. Se você passar uma horizontal no menos 3, vai cortar em um monte de ponto. Além, mesmo tirando aquele buraquinho ali, ó, o resto ele corta. Então, desses outros todos, ele é imagem. Então, embora ele não seja a imagem do 4, ele não esteja relacionado com o 4, tem um monte de gente que ele se relaciona, então ele tá na imagem, sim. Isso é pegadinha. Então aí o conjunto imagem
é um intervalo fechado de -5 até 6 aberto. Isso. É fechado sem direto, nenhuma direto, exceção. direto, porque o -3, se tivesse aquela bolinha ali, não tivesse mais nada, mas tem um monte de gente ali, né? Então X pertence a R, tal que -5 menor ou igual a X menor que 6. Isso. Tá. Pega todo mundo. E assim vocês vão fazer a análise dessa outra. Esses dois exercícios na lista, tem o gabarito. Então, imagem, você sempre olha nas alturas. Eixo Y. E no eixo X. Tá bom?